Bom, Rufel, primeiro uma grande honra estar aqui contigo, conceder essa entrevista. Rufel, graduado em Letras pela URGS, mestre e doutor pela PUC e tem ainda um pós-doutorado pela Universidade de Portugal, Fernando Pessoa. Escritor, professor universitário, crítico teatral, jornalista. Eu pude fazer o registro do diploma, foi na época que saiu a legislação que regulamentava a profissão. E a regra é essa, você ter um ano corrido de profissão com carteira ou 2 anos alternados. Eu tinha mais do que isso, então fiz o registro. Certo. Eu queria começar essa série de perguntas com uma bem simples, que é para ti, Rufel. Tem tanta história com cultura, o que é cultura, ao teu ver? A cultura basicamente é uma possibilidade de um ser humano intervir sobre a natureza. Tudo que o ser humano realiza sobre a natureza faz parte disso que nós chamamos genericamente de cultura. Isso pode ser uma ideia, um pensamento, quer dizer, eu olho para uma árvore e acho que essa árvore é bonita. O fato de eu considerar essa árvore bonita, isso é um elemento de cultura, porque outros podem achar que essa árvore é feia ou nem se dão conta da árvore. O fato de eu perceber essa árvore já é um elemento de cultura. Depois tem, evidentemente, um segundo nível, que é a tua intervenção direta na natureza, uma intervenção física, factual, né? Se eu colho os frutos da árvore, se eu me abrigo nessa árvore por causa do sol, por causa da chuva, se eu derrubo essa árvore para fazer tábuas de madeira para construir uma casa ou para fazer uma escultura, né? Se eu valorizo essa árvore e eu não deixo tocar nessa árvore em hipótese alguma, quando nós tivemos aqui, quando se construiu o viaduto que passa sobre a Duque de Caxias, ali sobre a João Pessoa, né, junto à Faculdade de Direito da URGS, havia uma árvore ali, em algum momento um estudante subiu nessa árvore para evitar que essa árvore fosse derrubada. E todos esses são elementos de cultura. Eu diria assim que a cultura, ela define e diferencia o ser humano, por exemplo, dos animais, né? A cultura te permite inovar, a cultura te permite valorizar ou não valorizar coisas. A cultura estabelece, de uma certa maneira, prioridades naquilo que você vai realizar, né? Então a cultura, na verdade, é um pouco, eu diria assim, é aquele líquido amniótico que o feto está colocado dentro da barriga da mãe. Nós estamos dentro de uma coisa que se chama cultura e que é concretizada através, né, de várias ideias, de vários pensamentos, de várias ações, de várias coisas que se criam materialmente falando, né, a partir dessas decisões, dessas percepções, dessas valorizações. Certo. O senhor citou agora há pouco, durante a nossa conversa, sobre esse estudante que subiu em uma árvore. Em Porto Alegre a gente tem alguns eventos que acontecem na rua, que são movimentações, geralmente dos estudantes. A gente teve recentemente o da DAFA, da Arquitetura da URGS, o Barimbar, e a gente tem também o Noite dos Museus. Como o senhor enxerga essa cena cultural, onde os alunos, onde as pessoas de Porto Alegre saem às ruas? Isso auxilia ou o senhor acha que isso é uma baderna, enfim? O espaço urbano é um espaço para ser ocupado. Evidentemente é mais importante você ocupar com as pessoas do que com os veículos, por exemplo, né? Então é fundamental. O caso específico da Noite dos Museus é uma atividade muito interessante. Aliás, nós participamos aqui do Teatro São Pedro com isso. Por quê? Porque a instituição museológica, a instituição aqui no caso do Teatro São Pedro, o prédio é muito importante, você tem que ter as atividades aqui dentro. Agora, se esses prédios não forem usados pelas pessoas, não forem apropriados pelas pessoas, alguém achar assim, eu não posso entrar lá porque eu não tenho uma roupa condizente, eu não vou entrar lá porque eu não sei, aquilo lá não diz nada para mim, não tem sentido nenhum, né? Uma instituição absolutamente artificial, né? Teatros, museus, todas as instituições, elas têm que ser apropriadas pelas pessoas, e as ruas têm que ser apropriadas pelas pessoas. Eu me lembro de quando criança, que era importante, eu morava na Vila do IAPI, eu fui morador pioneiro da Vila do IAPI, a Vila do IAPI foi inaugurada em 1954, eu me mudei no final de 54, fomos os primeiros moradores da minha família na Vila do IAPI. E aí para os anos 57, 58, eu já tinha 8, 9 anos, você jogar taco na calçada da rua, né? Na rua em frente à minha casa, tinha um jardim, mas se jogava taco na calçada. Quer dizer, há uma apropriação. Alguém podia dizer, mas essa gurizada está ocupando a calçada.
Bom, nós nos apropriávamos dessa calçada, como também nos apropriávamos para entrar com um carrinho de lomba, por exemplo. Eu tinha carrinho de lomba, eu tinha um carrinho de lomba que eu andava na calçada, mas óbvio, por quê? Porque o meio da rua, naquela época, você não tinha asfalto, então com paralelepípedo era impossível andar com um carrinho de lomba no meio da rua, então você andava na calçada. Alguém dizia, pô, mas estraga a laje. Tá bem, mas é uma apropriação. Estraga a laje, troca a laje, não tem problema nenhum. Né? Põe outra calçada, né? Depois asfaltar. Bom, então você usa. A gente gostava de ir para Dom Pedro II, por exemplo, para andar de carrinho de lomba no meio da rua, porque a Dom Pedro II tinha asfalto. Então a gente podia descer a Dom Pedro II. Essa prefeitura às vezes fechava a Dom Pedro II para ter mais. Como hoje em dia, quando eu fui secretário de Transportes, ao tempo do Olívio Dutra, prefeito de Porto Alegre, houve uma decisão de fechar a Avenida Beira-Rio nos sábados de tarde e domingos para as pessoas andarem de bicicleta, quer dizer, quem ia para a beira do rio ter mais segurança, não se atropelar pelos carros, então tirava o carro fora. Veja, essa medida existe até hoje. Quantos anos tem isso? Em 1988, deve ter uns 30 anos ou mais. Né? Hoje em dia já tem mais lugares, a própria Érico Veríssimo é trancada ali nos finais de semana. Terceira perimetral. Terceira perimetral. Então, essas são questões de cultura e são a apropriação desses espaços públicos. Uma cidade, ela se faz dos prédios, evidentemente, mas ela se faz sobretudo das pessoas que moram nesses espaços. Foi uma pergunta que eu acho que todo mundo quer te fazer, é qual a peça teatral ou arte, momento cultural que mais te marcou em toda a tua vida? Não tem como te responder. São vários. São Pode vários. ser mais de um, talvez. São vários, são vários. Depende muito de momentos. Eu vou lembrar um, já que está perguntando. Eu estava na Secretaria Municipal de Transportes, eu era vereador, o Olívio era o prefeito, eu assumi a Secretaria de Transportes, enfrentei uma barra pesada, porque nós tivemos que fazer a intervenção em todo o sistema de ônibus, né? E isso foi muito desgastante, havia ameaças pessoais para a minha integridade física, para mim, para o meu filho, para minha esposa, eu andava com segurança, série de coisas desse tipo. E há um momento que eu discordei com algumas decisões do prefeito e pedi para sair. E por um acaso, nesse momento que eu estava tomando essas decisões, eu vi uma noite assistir um espetáculo que estava em cartaz aqui no Teatro São Pedro, casualmente aqui no Teatro São Pedro. Aliás, sentei do lado da Eva, com a minha mulher, e a gente assistiu A Morte do Caixeiro Viajante, do Arthur Miller. Né? E essa peça, naquela noite, definiu um pouco as coisas que eu queria fazer. Né? E eu me dei conta que se eu não fizesse essas coisas, eu ia ser o cara derrotado que era o personagem da peça. Né? E isso realmente me deu força para tomar. No dia seguinte eu pedi demissão de fato e saí da secretaria. Né? E fui fazer outras coisas que eu tinha interesse em fazer. Voltei a ser vereador, por aí afora. Então eu acho que depende muito, muito, muito de momentos diferentes. Eu te confesso que o ano passado eu tive uma enorme alegria quando pensei nessa noite celta e vim assistir o espetáculo e o público lotou o teatro e delirava com o grupo que se apresentou aqui, e eu te confesso que eu me senti também com, enfim, a missão realizada. Quer dizer, propor coisas, o teatro, a casa, a instituição São Pedro, ela é uma intermediária entre o criador e o público. Então você às vezes recebe ofertas e outras vezes você tem que tomar a iniciativa de propor coisas novas. Então eu me senti realmente muito feliz, mas não dá para destacar, há muitas coisas. Certo, acho que é isso, Rufo. Muito obrigado. Então tá bom.